Recentemente eu lancei a carteira do canal e teve uma galera me questionando sobre a minha escolha do MOL 11. Eu vou confessar para vocês aqui que escolher um fundo de shopping lá quando eu estava comparando tudo foi uma brabeira. Hoje eu quero mostrar como é que foi essa minha escolha de uma forma detalhada. Todo o processo que eu passei aqui até chegar lá no MOL 11. A gente vai comparar os 5 fundos que eu cheguei a ter lá de opção para poder escolher na hora e a gente vai ver qual que vai ser o melhor. Então esse vídeo vai ser completaço, pelo amor de Deus, super detalhado. A gente vai ver partes dos relatórios de cada um desses fundos. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho do porquê que os outros não entraram na carteira. Então, sebo nas canelas, bora pro vídeo. Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Cara, que saga foi para conseguir decidir qual fundo imobiliário de shopping que a gente ia botar na carteira do canal. Que, por sinal, se você não viu o primeiro vídeo da carteira do canal, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para você poder assistir depois, mas assiste depois com calma. Vamos começar aqui pelo processo que eu passei para poder chegar em quais eram as minhas opções de fundos imobiliários de shopping. Então bora para a tela do meu computador. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos entrar aqui no site do Fundamentos. Então tu vai entrar aqui, fundamentos.com.br. Aqui nesse cantinho tu vem em FII, tá vendo? Vai aparecer isso aqui se você quisesse fazer alguns filtros, não precisa mexer em nada. Vem direto aqui em buscar. Ele está te trazendo aqui, repara só, a lista de todos os fundos imobiliários que tem hoje na bolsa. O que você vai fazer? Tu vai apertar aqui um Ctrl A, um Command A se tiver com Mac, copia tudo, vai no Google Sheets, por exemplo, cola esse cara aqui. Vamos tirar só essas porcarias aqui. Agora aqui já está com a nossa tabelinha com todos os fundos imobiliários. São 376 fundos imobiliários que a gente tem. Essa tabela aqui não necessariamente era exatamente a tabela que eu usei no dia. Eu estou pegando aqui uma do dia de hoje e eu fiz essa compra aqui já tem mais ou menos um mês. Mas o processo vai ser o mesmo aqui, vocês vão ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos botar um filtro aqui. Segunda coisa, a gente tem que fazer um pequeno ajuste, porque o MOL 11, especificamente falando, ele não está marcado aqui como segmento de shopping. Eu já tinha visto isso. Então a gente vai acertar ele aqui na mão. Aqui ele está como híbrido, vamos trocar ele para shopping. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que começar a diminuir esse volume aqui de fundos imobiliários. Então primeira coisa, a gente vai filtrar só pelo segmento de shopping, que é o que a gente quer. Então dos 376 já ficamos com 21. Agora eu vou falar um pouquinho dos indicadores que eu gosto de fazer o filtro para poder dar uma diminuída e ao mesmo tempo do valor que eu gosto de ter em cada um deles. Então vamos para o primeiro aqui, que é o PVP. O PVP, eu gosto de ter ele acima de 0,75, porque quando também está muito baixo, pode estar acontecendo alguma coisa com o fundo. Então nesse momento, eu vou pegar aqui, ó, tudo que é maior ou igual a 0,75. Beleza, ele só me trouxe aqui que tinha PVP maior ou igual a 0,75. Valor de mercado, eu não quero nada muito pequeno. Então, pô, tem que ter pelo menos aí uns 500 milhões de valor de mercado para poder ser um fundo um pouco mais parrudo. Liquidez. Liquidez também é um fator super importante. Eu quero conseguir me desfazer do fundo se eu precisar. Então não posso ficar com ele na mão. Imagina que está acontecendo alguma coisa com o fundo, eu quero vender para poder trocar o ativo, rodar minha carteira, eu não consigo. Eu não consigo botar ele no mercado porque ninguém quer comprar. Então liquidez aqui é um ponto importante. Então vamos tirar aqui, por exemplo, 303 aqui é pouco, 100 e pouco e 800 também. Eu quero ter pelo menos 1 milhão aqui de liquidez. Já saíram mais alguns. Quantidade de imóveis também é um cara que eu gosto de ver. Nesse caso daqui, o menor tem 7. 7 eu considero ok, mas se tivesse algum aqui com 3 ou menos, eu teria tirado da minha análise. Eu teria expurgado ele no caso, porque só 3 imóveis vai trazer um risco maior. É pouca diversificação que o fundo ia ter. Nesse caso aqui eu vou deixar tudo, mas é um indicador super importante da gente olhar. E por último, a vacância, que eu também gosto de ver. Quando tem uma vacância muito alta, significa que eu vou ter um impacto muito forte nos recebíveis que aquele fundo imobiliário vai ter, né? Então o que eu vou tirar aqui? Ó? Tem um cara aqui que está destoando totalmente, 27,4. Então eu vou pegar e vou tirar esse cara. Com isso, repara só, como é que estratégia e foco são super importantes. No início a gente tinha lá 376 fundos imobiliários. Depois a gente diminuiu para olhar só para shopping, a gente ficou com aqueles 21. Aí a gente começa a aplicar os nossos filtros aqui, a gente chega a somente 5 fundos imobiliários. Então esses aqui foram os casos que eu peguei para olhar os relatórios, para saber o que estava acontecendo de fato com cada um, para aí sim eu tomar minha decisão. Então pensa, eu não precisei ler mais de 20 relatórios porque todos eram de fundos imobiliários de shopping. Eu só li 5. O HGBS, o HSML, o MOL 11, o VISC e o XPMOL. Aí conforme eu fui lendo cada um dos relatórios aqui, eu fui lá fazendo meus comentários, anotando, que é até o que eu vou usar aqui como base para o vídeo. E aí o Flávio vai até colocando os prints aqui para vocês irem poder acompanhar. Aí de acordo com o que estava acontecendo em cada um, eu fui descartando um a um até ficar com o último, mas esse processo todo não foi fácil, vocês vão ver.
Vamos começar pelo VISC. Cara, o VISC estava com um relatório bom. A vacância dele estava um pouquinho mais alta comparado com os demais, mas nada muito relevante. O percentual da despesa dele financeira comparado com as receitas é que estava um pouco mais alto do que eu gosto, que é mais ou menos 12%, e no caso dele estava 15% agora em fevereiro, que significa que está um tiquito alavancado ali. Quando a gente olha para 2025 já está um pouquinho melhor, que está 13%. Então, como eu falei, não tem nada muito alarmante nessa parte de números. Só que ele tem uma estratégia um pouco diferente dos outros fundos. Ele pega um percentual menor dos shoppings, só que ele acaba pegando uma porrada de shopping, com isso ele coloca um monte na carteira. Isso tem um lado muito positivo, que ele dilui o risco da carteira dele, porque ele tem muito ativo. Só que tem o outro lado da moeda. Qual que é? Ele não é tomador de decisão em uma porrada de imóvel, porque tem vários desses imóveis que ele tem um percentual baixíssimo. Se a gente olhar rapidinho aqui para o relatório, a gente vai ver que tem uns 14 imóveis desse fundo que ele tem abaixo de 15%. Então você vê assim, quase metade do portfólio dele praticamente ele não toma decisão de nada. É tipo eu aqui em casa. Só que na boa, eu fiquei mais pé atrás mesmo com ele por conta de dois fatores. Primeiro é o seguinte, acho que foi lá em 2023, 2022, ele comprou um portfólio de shoppings da Ancar, que era um portfólio ok, vou falar assim, na minha visão não era nada demais. Eu lembro até que tinha um shopping que era aqui do Rio, que quando eu vi lá eu falei, caraca, eles compraram o Iguatemi. Até mudou de nome depois, virou Boulevard Shopping. Eu ia bastante nesse shopping quando eu morava ali pelas bandas de Vila Isabel. O shopping tinha dado uma caída com o tempo, eu lembro que quando eu era criança o shopping era fantástico e depois ele começou a dar uma caída. O cinema, pô, tava totalmente desatualizado. Só que não é por isso, assim, teve um porém aqui que me deixou com a pulga atrás da orelha. A gestora deu cotas do próprio fundo para poder ajudar a pagar essa transação na época. E essas cotas foram com valor abaixo do valor patrimonial. Isso para mim é que é complicado, porque ela acaba beneficiando um institucional, que é o outro lado ali, né, que estava vendendo o portfólio para ela, em cima da gente, que é a pessoa física, porque a pessoa acaba ganhando uma cota mais barata do que o que ela efetivamente vale no mercado. Então ela já tem um ágio ali rápido. E o segundo ponto é o seguinte, quando a gente avalia um fundo, a gente tem que ver a gestora como um todo. E nesse caso, essa gestora já fez algumas estratégias, inclusive com outro fundo dela, que é de lajes corporativas, que é o Vino, onde ela acabou alavancando demais o fundo ali com uma compra que ela fez do prédio da Globo. E nesse caso também ela fez o mesmo movimento de dar as cotas mais baratas. Então somando isso, com a possibilidade dele estar alavancado, já que ele já estava mostrando lá um potencialzinho, eu fiquei meio pé atrás e resolvi não entrar nesse fundo. Agora vamos para o HSML. Esse para mim foi difícil mesmo, porque o fundo estava com ótimos indicadores, estava voando. Os resultados, porra, estavam maneiros pra caramba, super bons, consistentes. O que tá pegando um pouco é a questão da alavancagem, mas o fundo tá com dinheiro em caixa, então não é um problema para esse curto prazo. Só que aí, cara, vem a gestora e manda um balde de água fria na gente. Do nada, eles reduzem o guidance dos dividendos. Então ele vinha lá pagando na casa dos 80, bonitinho, mês a mês, e do nada, pimba, cai para 65. Ou seja, o yield mensal ia cair. Então, na minha visão, quando o mercado vê esse negócio, às vezes o que ele faz? Ele acaba dando uma porradinha na cota para que ela fique mais baixa e com isso o yield volte para os patamares anteriores. Por isso, não sei se vai acontecer ou se não vai acontecer, podia ter uma correção de preço no caso do HSML, e eu não estava disposto a ter esse risco na carteira. Fora isso, eles estão com os valores a receber que são altos, não explicaram o que vão fazer com esse dinheiro, então por conta dessas incertezas e falta de transparência eu acabei não colocando o HSML na carteira, mas esse daí foi uma decisão difícil. Já falei de 2, agora só faltam mais 2. Aproveita que tu tá querendo fazer alguma coisa aí, tu tá se coçando, tô sentindo, clica logo então nesse botão aqui de se inscrever no canal. Pra você é um negócio tão simples, cara, e pra mim faz toda a diferença. Então não dorme na selva, pô, ajuda o amigo aqui. Bora pros próximos 2. HGBS, foi outro difícil. Nossa, eu tô falando, cara, esse negócio de escolher entre eles foi difícil pra caramba. Eu fiquei muito na dúvida com esse aqui também. Os indicadores dele também estavam muito maneiros. Ele vinha com uma vacância mais alta lá no passado, mas ele, pô, tá conseguindo diminuir a vacância, então ele tá conseguindo colocar gente dentro dos shoppings dele. Uma coisa que eu não gostei tanto é que ele pegou umas dívidas bem caras na minha visão, IPCA mais 8 pra mim é muito alto, mas assim, esse endividamento me pareceu controlado frente ao caixa que hoje ele tem. Mas o que me deixou mesmo com o pé atrás nesse cara foi o seguinte, só 3 meses do histórico dele tinha um resultado de receita imobiliária, quando a gente olha só para a receita imobiliária, autossuficiente para poder suportar o volume que ele paga de dividendo mês a mês. Dividendo aqui em provento, mês a mês. Ele só tem conseguido pagar um valor mais alto e também está conseguindo construir uma reserva de dividendos por conta dos resultados extras que ele está fazendo. Então, se esse negócio começa a ir mais devagar, os dividendos dele podem sofrer. E fora isso, o fundo
ele na verdade ele só tem 79% da carteira de imóveis. 15% da carteira ele coloca através de outros fundos imobiliários, e aqui a gente vai ter uma cobrança dupla de taxa de administração, porque a gente paga a desse fundo e ele está comprando a de um outro fundo imobiliário, então tem a taxa do outro fundo. E para fechar, parecido com o VISC, ele não é tomador de decisão da maioria dos shoppings. Só 7 dos 20 é que ele é majoritário. Então por isso eu acabei tirando ele também aqui na hora da minha decisão. Agora vamos falar do cara. O cara que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, um dos mais queridinhos de shopping, XPML. O cara que tem o maior número de cotistas e o maior valor patrimonial. Só que presta atenção, a gente não pode ficar olhando só para onde a manada está indo. A gente tem que estudar e avaliar para poder decidir o que é melhor para a gente e não para os outros. Então, pelo amor de Deus, se tua Maria vai com as outras, para de seguir dica só porque fulano tá comprando esse fundo, tá lá investindo 1 milhão nesse negócio. Se a estratégia do cara funciona para ele, não quer dizer que vai funcionar para você também. No meu caso, por exemplo, não ia funcionar. Porque o que o fundo está passando, no meu ver, não faz sentido com a estratégia da minha carteira. Vou explicar para vocês aqui o porquê que eu não estou investindo no XPML. Primeiro, eles mudaram um gráfico que eles vinham mostrando nos relatórios dele, que eu achava o gráfico muito bom, e do nada eles mudaram, mas foi de uma forma sutil. Isso que eu achei uma sacanagem para os cotistas. Eles quiseram dar uma de malandro aqui. Se tu não percebeu, é porque ou tu já não viu os relatórios, ou porque você via, mas eles fizeram tão direitinho que conseguiram te enganar. Mas eu trouxe aqui para te mostrar, dá só uma olhada. No relatório de setembro do ano passado, ele vinha mostrando o gráfico assim. Isso não só no de setembro, tá? Vinha antes também. Repara que essa primeira barra maior aqui, ele falava que era a caixa atual do fundo. No de agora, olha como é que ficou. Virou caixa e disponibilidade. Aí tu vai olhar para mim e vai falar assim, ah, maninho, porra, e daí? Não muda nada, frescura é tua. Tu tá procurando cabelo em pelo de ovo. Caraca, falei tudo errado aqui. Tu tá procurando pelo de ovo? Não, tá procurando pelo em casca de ovo? Não lembro como é que é o negócio. Enfim, mas não é isso não, porque muda e muda bastante. O caixa é um dinheiro que ele tem agora na mão, de altíssima liquidez. A disponibilidade, ele coloca ali outras coisas, como por exemplo, outros fundos imobiliários, que não necessariamente vão valer a pena dele se desfazer para conseguir a grana para honrar alguma dívida que ele tenha no momento, e também não necessariamente vão ser tão líquidos assim para ele poder se desfazer da posição dele como um todo. Se você olhar, por exemplo, para esse outro gráfico aqui de setembro, você vai ver que o valor que ele tinha em caixa bate quase com o valor que ele falava lá naquele outro gráfico. Já se você olhar para o relatório de agora, você vai ver que o valor do caixa ele é bem menor do que o que ele está mostrando no gráfico de cima. Para quem acompanha de forma constante os relatórios, acaba passando despercebido, porque tu tá acostumado a olhar o gráfico ali, tu, porra, passa o olho rapidinho e fala, ah, tá com tanto aqui, vai chegar em tanto no final. Só que assim, eles pegaram, porra, certamente mudaram. Por quê? Vou dar a minha opinião aqui, tá? Porque se eles colocassem o caixa, esse valor negativo aqui que eu mostrei no primeiro gráfico, vou até pedir para o Flávio colocar aqui de novo, esse valor negativo aqui ia ficar muito maior. Isso ia trazer um alvoroço maior ainda do que o que aconteceu quando esse relatório daqui saiu. Então eu achei muita sacanagem de mudarem esse negócio. Só que não foi só isso que me fez não investir no XPML. Eu peguei o relatório e eu também entrei em todos os fatos relevantes que tinham. Eu fiz as minhas contas aqui do fluxo de endividamento do fundo até 2026. Porque não é só aquele gráfico ali de cima que está representando a real situação que o fundo está passando. Tem outras coisas que ele acabou não colocando ali, que eu peguei quando eu estava lendo aqui os fatos relevantes, falei, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Aí montei uma tabelinha Excel que eu já vou compartilhar com vocês para poder mostrar qual foi o meu resultado. E diga-se de passagem, hein? Mais uma indignação minha aqui. Esse negócio já deveria estar claro no relatório. Isso que eu fiz. A taxa de administração que a gente paga para os caras é para eles darem para a gente informação mastigada, transparência, tudo que a gente precisa. Não preciso ficar fazendo esse negócio eu manualmente aqui por fora. Enfim, eu vou usar o novo mantra que eu adotei pra minha vida depois que eu vi um vídeo do Guto Galamba. Criança reclama, adulto resolve. Então eu peguei, sentei minha bunda na cadeira, meti a mão na massa e coloquei lá aqui no Excel e fui montando eu mesmo. Presta atenção como é que ficou. O meu fechamento de 2025 não são aqueles menos 49 milhões que ele mostra lá no primeiro gráfico. Até porque tem uma parte que vem depois, ele fala isso também no relatório, tá? Que são as obrigações de CRIs que eles precisam pagar. Só que se você somasse isso, daria 72 milhões. E esses 72 milhões usando aqueles valores que ele colocou lá como caixa de disponibilidade. Só que se você usar o caixa que está naquele segundo gráfico e olhar para os fatos relevantes que tinham mais coisa a ser paga dentro desses relatórios aqui, que eu vi muitas outras obrigações financeiras, pô, quando eu olho para o final de 2025, eu cheguei em menos 421 milhões. Quando eu olho para 2026,
eu já fico com mais de meio bilhão. E olha que eu tô pegando só 2025 e 2026, que as obrigações dos CRIs eram menores. Isso significa que o fundo vai precisar de mais dinheiro conforme o tempo ia passando. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender ativo. E aí você vai falar assim, Porra, mas o fundo tem mais de 6 bilhões aqui em patrimônio, dá pra ele vender ativo. dá pra ele vender ativo, sem sombra de dúvida. Só que, na minha opinião, para a minha estratégia agora, quando eu olho pro mercado e falo assim, porra, a Selic tá alta do jeito que tá. Será que é tão fácil de eu vender um ativo hoje, um imóvel gigante, caro pra caramba? Será que eu vou conseguir ter liquidez que eu preciso? Será que eu vou conseguir vender ele pelo preço que eu acho que ele é justo? Não sei. O momento não me parece que é o mais favorável para esse negócio, então não quis assumir esse risco. Por esses motivos que eu acabei não colocando o XPMOL na carteira. Tu percebeu que teve uma análise minha aí em cima de cada um desses ativos antes de eu realmente comprar aqui pro canal? Eu não fiquei seguindo diquinha de alguém, o que a outra pessoa estava fazendo. Eu fui olhar para a minha realidade aqui, o que eu acho que é da minha estratégia. Então, porra, na moral, acorda aí e para de tentar cortar caminho. Até o próximo papo. Fui.